Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Mais uma vez aqui com o nosso canal de bênção, nosso canal Falando Sério. E como sempre falamos a todos, nossa ideia é trazer conforto, é trazer paz, é trazer segurança e conhecimento da parte de Deus nesses dias tão difíceis. Nesses dias onde as coisas têm se confundido e não há outro caminho, não há outro lugar seguro nestas horas onde possamos nos esconder a não ser na presença do nosso Deus. E esses dias nós estamos falando sobre o poder da oração. E nesta série eu queria que você acompanhasse, porque temos colocado aqui algumas pérolas para você pensar, para você entender o que é oração. E estamos falando sobre as orações de Elias, um homem especial, um homem de Deus que orou. E para este momento eu queria pedir que você abrisse sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 18. Nós vamos ler de 1 a 7 o texto sagrado, quando diz: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta mesma hora, eu não faça com sua vida o mesmo que você fez com a vida deles. Elias teve medo e fugiu para salvar sua própria vida. Em Beceba de Judá, deixou seu servo. Entrou no deserto, caminho de um dia. Chegou ao pé de um gesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a Deus a morte. Disse Elias: Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: Levante-se, coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro d'água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele novamente e disse: Levanta-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. Ora, meus filhos, estamos aqui diante do pior momento da vida deste homem de Deus, da vida desse profeta que tinha uma intimidade muito especial com Deus. Porém, Elias mostra aqui que ele não é Deus. E Deus permite que a humanidade deste homem poderoso em suas orações, em suas petições, ela também tem suas fragilidades. E depois de várias orações atendidas, depois de ver o poder de Deus como nunca antes se tinha visto, depois do arrependimento daquele povo idólatra, depois da morte de todos os profetas de Baal, também dos profetas de Aserá, que comiam na mesa de Jezabel, depois do retorno da chuva em Israel, Elias sente medo. Interessante que tudo isso que nós acabamos de falar se deu após a oração deste homem. Ao chegar em casa, depois desse acontecimento extraordinário, o rei Acabe conta para sua esposa Jezabel o que acontecera com todos os profetas de Baal e também com os profetas de Aserá. E como Elias, o tesbita, tinha saído vencedor. Então Jezabel mandou um duro recado a Elias: que eu seja duramente castigada, disse ela, pelos meus deuses,
se amanhã, neste mesmo horário, não aconteça com você, Elias, o mesmo que aconteceu com os nossos profetas. Agora, este homem de Deus está diante desse dilema. E aí? Orar a Deus para que Deus haja ou fugir para que não morra? E Elias resolve fugir. E eu queria, diante desta oração desesperada de um homem, ou deste homem especial chamado Elias, trazer para você aqui algumas considerações. Primeira, com essa crise de medo inexplicável, Elias nos mostra a sua verdadeira humanidade. E diante do pavor, da fuga, ora a Deus pedindo a sua própria morte. E essa primeira característica eu queria dizer para você que existem orações absurdas que nós fazemos a Deus, que simplesmente Deus jamais irá atender. E este aqui é um exemplo. Este homem de Deus orou a Deus com medo da morte por uma mulher cruel, por uma mulher, podemos até dizer, bárbara, diante dos seus atos de crueldade, pedindo a morte. Porém, Deus não atende. E é interessante que o texto conta alguns detalhes aqui muito curiosos. Diz o seguinte, olha, depois que Acabe viu aquela manifestação extraordinária do poder de Deus, depois que ele viu também o fogo de Deus descer do céu, consumir a todos, depois de ver todos os seus profetas serem mortos à espada, depois de ver a chuva cair, e depois de ele ver tudo isso sendo antes predito pelo homem de Deus, ele teve medo de matá-lo. E ele volta para casa, e ao chegar em casa, ele conta para sua esposa, olha Jezabel, aconteceu algo extraordinário. Elias fez isto, orou, o fogo de Deus desceu, consumiu o holocausto, o povo de Israel todo se curvou diante do Deus de Elias, orando, e tem mais, pegaram todos os nossos profetas e mataram, e Elias saiu como vencedor. E Jezabel, que não estava lá para assistir essas manifestações extraordinárias do poder de Deus, simplesmente disse que os meus deuses, ou que os nossos deuses, nos trate com maior rigor, se amanhã, neste mesmo horário, Elias não seja morto, assim como matou os nossos profetas. Só que Jezabel não falou isso só em seu íntimo, ela escreveu isto e mandou pelo um portador até Elias. E quando esse portador entrega esse duro recado àquele homem, então ele se desespera, ele sente medo. Diante do medo, Elias toma algumas atitudes. A primeira, ele foge. E diz a Bíblia que ele foge e quando chega em Beceba de Judá, uma cidade aos arredores de Samaria, ele deixa o seu servo e entra no caminho de um dia de deserto adentro. Ao chegar em pleno deserto, ele encontra uma árvore, e a Bíblia até dá nome, um giesta. E ele senta debaixo dessa árvore, depois de um cansaço do sol escaldante, da fuga desesperada. Ele senta, aquela sombra gostosa, e ele faz uma oração desesperada. Ele diz, Senhor, tira a minha vida. Já vivi e já vi o bastante. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. Diante desta oração curta, extremamente chocante, aquele homem adormece e dorme. Enquanto ele dormia, o anjo de Deus toca nele e diz, Elias, acorda! E quando ele, assustado, abre os olhos, percebe ao seu redor brasas acesas
pão assado e uma jarra d'água. Então ele come e volta a dormir. E quando ele volta a dormir, de novo o anjo de Deus toca nele e diz: Elias, acorda e come, porque a viagem que tu tem para fazer é muito longa. Despertado do sono novamente, Elias se levanta, sacode a poeira e anda. Que coisa interessante. Levanta-se, coma. Levante-se, porque a tua jornada ainda falta muito para chegar ao fim. Sabe, filhos, nós não sabemos o limite do nosso tempo. Nós não sabemos quantos anos ainda viveremos. Mas uma coisa eu sei, é que enquanto estivermos o fôlego de vida, essa dádiva especial dada por Deus, a ordem é: levante-se, sacuda, siga em frente, não desista. O problema é que, como Elias, muitos de nós estão desesperados. E alguns até justificam esse desespero pelas constantes dores, pelas dores horríveis. E quando eu falo dores aqui, não estou falando apenas da dor física. Essa é fácil. Os remédios curam. Mas aquelas dores que nascem lá do profundo do nosso ser, a dor da alma, estes remédios não curam. E só Deus é capaz de curar. Diante desta alerta, Elias se levanta e atende o mandado daquele anjo. Em segundo lugar, por conhecer Elias e saber quem era ela, ou quem ele era, Deus não atendeu o seu pedido absurdo. Ao contrário, manda levantar e seguir e caminhar mais um pouco. Olha o que diz o versículo 5. Depois se deitou debaixo da árvore, dormiu. De repente o anjo tocou nele e disse: levante-se, coma. Levante-se, ande, siga a tua jornada. Não fique aí parado, deitado, pedindo a morte ou esperando a morte chegar. Deus, aliás, depois de orar, Elias deita-se e dorme esperando a morte chegar. Muitos cristãos estão assim. É provável que você que esteja me assistindo agora seja um desses. Quem chegou foi o anjo de Deus dizendo: levante-se. E esta mesma palavra que revigorou Elias é a mesma que pode revigorar você. Levante-se, siga a tua jornada. Ao abrir os olhos, junto de si havia pão, as brasas ainda acesa e água. Em terceiro lugar, Deus manda Elias levantar-se e mostra-lhe o caminho a seguir. Deus mandou com que ele levantasse e mostrou-lhe o caminho a seguir. Você sabe que caminho você está andando? Você sabe qual é o caminho que Deus quer que você trilhe a partir de agora? Olha o que diz o versículo 6 do texto lido. Elias olhou em redor de si. Junto de sua cabeça havia pão assado, brasas quentes e uma jarra d'água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Verso 7. O anjo do Senhor voltou, tocou-lhe e disse: levante-se e coma, pois sua viagem será muito longa. A sua viagem ainda será muito longa, meu filho.
Não desista. Porém, não deixe de fazer aquilo que Deus já ordenou que você fizesse. Elias volta a dormir. Mesmo depois de despertado, assim como Elias, muitos de nós também temos voltado a um sono que parece que é interminável. De novo, o anjo do Senhor acorda novamente e manda ele se alimentar. A palavra de Deus está fazendo o mesmo com você. Alimente-se novamente. 1, 2, 3. E vocês sabem o alimento que eu estou falando. Não estou falando do pão cotidiano, não. Estou falando do pão espiritual, da palavra de Deus, da substância que alimenta o nosso espírito e que você não encontra em qualquer esquina. Seu caminho será muito longo. Muitas coisas Deus quer fazer através de você, assim como Ele fez através de Elias. Sabe, filhos, a minha oração é que esta palavra mova você, tire você dessa sua sonolência, deste seu sono que parece que é interminável, desse seu marasmo, desse seu estado de morto e te ressuscite para a vida. Acorde. Deus quer usar você. Deus quer que você seja bênção na vida de outras pessoas. Deus quer te abençoar. Deus te abençoe.